Bom dia, pessoal! O nosso grupo vai apresentar um trabalho referente ao artigo chamado O Recordatório de 24 Horas como Instrumento na Avaliação do Consumo Alimentar de Cálcio, Fósforo e Vitamina D em Crianças e Adolescentes de Baixa Estatura. Bom, os componentes da equipe são Andressa Lima, Fernanda Medina, que sou eu, Gisele Pinho, Isla Kalene Rios, Joseline de Andrade, Lailes Rios, Lucas Nascimento, Rebeca Araújo, Wanda Lorena Mota e Vitória Monteiro. Bom, na introdução desse presente artigo é observada 3 principais categorias de relevância. Uma delas é a avaliação nutricional. A avaliação nutricional é de extrema relevância, de extrema importância, porque é na avaliação nutricional que vai realmente verificar se existe algum excesso ou então alguma falta de alimento que possa prejudicar ou então que possa elevar o nível de nutriente de absorção no organismo da pessoa ou da população. A dieta, ela tem a ver com essa avaliação nutricional, porque a dieta das pessoas, elas podem ser ricas ou então pobres de alguma substância, de algum nutriente. E esse nutriente pode levar a uma doença, ou então o excesso desse nutriente pode levar a uma doença. E como, por exemplo, a falta do cálcio, ele pode levar ao raquitismo. Então, é necessário fazer todo um histórico, fazer todo um levantamento da dieta e da avaliação nutricional que esse paciente possa estar sofrendo, né? Que essa doença desse paciente possa ter a ver com a alimentação, a dieta que ele está fazendo no momento. E na saúde pública, depois desse levantamento da avaliação nutricional, dessa dieta desse paciente, as políticas de saúde pública é necessário para que essa doença, esse problema, tenha um fim, entendeu? Que essa saúde pública seja efetiva para que erradique essa doença desse paciente. E a variabilidade da dieta do paciente, ou então da população, também é um ponto importante, porque existe variabilidade da dieta o tempo todo. As pessoas não conseguem comer sempre a mesma coisa do dia a dia. Então, existe uma mudança, uma alteração de algum alimento, de alguma bebida. Então, também tem que ser levado em conta. Bom, passando o slide, a gente vai falar um pouquinho sobre os erros sistêmicos que pode acometer nessa avaliação de consumo de nutrientes, quanto os marcadores biológicos. Bom, esses marcadores biológicos, eles são feitos para que exista uma exatidão e uma precisão maior na avaliação nutricional, nesse autorrelato que esse paciente vai falar para o profissional que está fazendo o estudo com ele. Então, esses marcadores biológicos muitas vezes detecta que uma informação não bate com a outra. Por exemplo, a ingestão energética relatada às vezes na conversa, na anamnese que o paciente fala, não bate muitas vezes quando vai fazer a avaliação com os marcadores biológicos. Então, os marcadores biológicos, eles mostram muitas vezes que essa ingestão energética é bem maior na realidade do que realmente foi relatado pelo paciente. Então, mostra-se que é muito importante fazer essa interligação, fazer essa conexão para que seja um exame mais específico, mais preciso. Passando aqui, a gente vai falar sobre o método de recordatório de 24 horas. Esse método, ele não é o padrão ouro, porque para avaliação de nutrição de alimentos, não existe um padrão
ouro, existe métodos mais usados do que outros, como, por exemplo, esse recordatório de 24 horas, que consiste na obtenção de informações que o paciente, que essa pessoa específica ou então essa população consumiu, né, em 24 horas, em tanto bebida quanto comida. Então, precisa fazer todo um estudo para que seja levado em conta o que esse paciente consumiu e o que pode estar acarretando para o desenvolvimento dessa doença. Então, é feito uma lista, é feito um levantamento ali para ver se tem algum problema, algum excesso de alimento ou então alguma falta de alimento que tenha relação à doença. E não só é relatado o alimento ou a bebida que esse paciente consome, que também é necessário relatar a forma de preparo, né? Os tamanhos, as gramas, o mililitro, as medidas que são feitas para que esse alimento seja feito. Porque muitas vezes o alimento pode ser saudável, pode ser um alimento que vai ajudar na dieta do paciente, mas é feito de uma forma que não é tão saudável, sabe? Então, é necessário verificar e colocar tudo em xeque para que tenha um resultado mais assertivo, mais correto possível e que leve realmente à obtenção de um resultado para que seja feito um tratamento em cima disso. Bem, tendo em vista a importância do cálcio, do fósforo e da vitamina D no crescimento de crianças e adolescentes, a metodologia que é avaliada pelo artigo é o recordatário 24 horas, que possui diversas vantagens, mas também muitas limitações. No slide vocês podem ver uma tabela com essas vantagens e essas desvantagens. Uma das vantagens seria justamente o baixo custo. É uma metodologia barata e prática, tem uma praticidade na reprodução desse tipo de metodologia. Entretanto, ela também tem limitações, como por exemplo o fato dos entrevistados terem que recordar tudo aquilo que eles consumiram nas últimas 24 horas. E quando a gente fala de listas muito extensas de alimentos, pode ser perdida informação se a lista for muito grande. Tendo em vista as limitações do recordatário 24 horas e a falta de credibilidade, etc., que foi apontado na introdução do artigo, o objetivo foi justamente avaliar a importância do recordatário 24 horas na avaliação da dieta de crianças e adolescentes com baixa estatura, ou seja, avaliar até que ponto essa metodologia seria eficaz. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o cálcio. O cálcio ele é importantíssimo na formação dos ossos e dos dentes, uma vez que ele é um constituinte da matriz extracelular, que é produzida pelos osteoblastos. O cálcio ele é um mineral essencial, isso quer dizer que ele não é produzido pelo nosso organismo, então é necessário que ele seja consumido na alimentação. Além disso, o cálcio ele é importante no controle hidroeletrolítico, ou seja, no pH, uma vez que ele também é uma substância tamponante. Além disso, o cálcio também ele é importante na contração muscular e na transmissão de impulsos nervosos. E para que o cálcio ele esteja em equilíbrio na corrente sanguínea e nos ossos, é necessário um hormônio, que é a calcitonina, que vai ser falado pelos colegas nos próximos slides. E para que esse cálcio também esteja em equilíbrio, é necessária a vitamina D, que eu vou falar nos próximos slides também. O fósforo, juntamente com o cálcio, ele é um agente essencial no metabolismo energético. Ele regula a atividade enzimática. Na urina e no plasma, ele atua como uma substância toponante. E a vitamina D, ela é importantíssima na absorção do fósforo e do cálcio no intestino, que eu vou falar logo em seguida.
Outra coisa importante sobre o cálcio que justamente o excesso de cálcio também pode causar estresse oxidativo. O cálcio 2+, ela é uma substância extremamente oxidante. Falando agora propriamente da vitamina D, a vitamina D ela é um dos nutrientes essenciais do organismo. Ela age regulando o cálcio e o fósforo na corrente sanguínea, uma vez que ela atua na absorção intestinal de fósforo e de cálcio, e ela participa do funcionamento muscular e também auxilia no sistema imune. Agora, inclusive, com a pandemia de Covid-19, diversos artigos estão apontando a importância da vitamina D na resposta imunológica contra o vírus. Além disso, a carência de vitamina D ela pode causar algumas patologias. A exemplo, o raquitismo. O raquitismo ele é característico pela fraqueza dos ossos, que é causada justamente pela falta de vitamina D, principalmente em indivíduos que têm uma pele mais morena, um pouco mais escura. Justamente porque a vitamina D ela é produzida com auxílio da radiação solar. Então, a incidência de luz solar estimula a produção de vitamina D na pele. Em indivíduos que têm uma pele um pouco mais morena, um pouco mais escura, têm uma absorção reduzida de luz solar, consequentemente, acabam produzindo menos vitamina D e, por vezes, acabam desenvolvendo raquitismo. Para a realização desse artigo, foi utilizado o método de estudo transversal. O que é estudo transversal? O estudo transversal é um estudo observacional em que o pesquisador ele não interage diretamente com a sua população amostral. Nesse caso, foram selecionados 59 sujeitos, dentre eles 26 crianças e 33 adolescentes. Todos eles, claro, com baixa estatura. Eles foram atendidos no ambulatório de baixa estatura do Serviço de Endocrinologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, entre setembro de 2005 a fevereiro de 2007. Esses 59 sujeitos, eles foram selecionados entre 851 pacientes que já estavam sendo acompanhados desde 1994. Bem, também há os critérios de inclusão. O que são critérios de inclusão? Eles são definidos como as características chaves do público-alvo em que o investigador ele utiliza para responder às suas perguntas do estudo. Nesse caso, os critérios de inclusão foi a idade superior a 4 anos, a presença de baixa estatura e a obtenção do consentimento dos pais, após ter sido esclarecido para eles o objetivo desse estudo, o desenvolvimento desse estudo. Agora vou estar citando para vocês alguns critérios de exclusão que foram definidos, como crianças e adolescentes que estiverem utilizando produtos farmacêuticos que estejam influenciando no seu metabolismo ósseo, como uso de corticoides, vitamina D, cálcio, bifosfonados e também o uso de diuréticos. Diagnósticos de endocrinopatias, doenças crônicas ou síndromes genéticas com baixa estatura, acompanhamento nutricional externo ao ambulatório e abandono do tratamento clínico. A avaliação laboratorial ela é composta por hemograma, TGO e TGP, TSH e T4 livre, exame comum de urina, velocidade de hemossedimentação, esteatócrito fecal, cálcio e fósforo, além de outros exames, caso haja alguma suspeita clínica. A deficiência de hormônio do crescimento. Nas meninas, onde a avaliação era dentro dos padrões da normalidade, foi realizado o cariótipo em sangue periférico. Para pacientes com dados auxocológicos compatíveis, foi confirmado ou afastada pelo exame fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 basal e por testes de estímulo do hormônio do crescimento com clonidina e hipoglicemia insulínica. O recordatório alimentar de 24 horas ele foi escolhido como método para medir o consumo alimentar, pois é muito usado na avaliação dietética, especialmente quando o objetivo é analisar o consumo atual de alimentos. Esse foi explicado em 3 consultas distintas, com intervalo de aproximadamente 3 meses, para estabelecer o consumo médio de cada indivíduo, além de avaliar o total de ingestão de alimentos e nutrientes. Assim foi possível estimar a dieta habitual.
Essas informações, elas foram fornecidas pelo responsável e pelos indivíduos pesquisados, e para avaliação do consumo de sódio, foram mensurados o sal adicionado nas preparações, o uso do saleiro, tempero pronto e sal utilizado nas saladas. Com base nas informações relativas à quantidade dos alimentos, foi possível elaborar cálculos para avaliação da ingestão de cálcio, fósforo e vitamina C, entre outros nutrientes. A realização dessa avaliação foi utilizado o programa NutriBase Clinical Nutrition Manager de 2006, que é disponibilizado pelo Serviço de Endocrinologia do HCPA, que utiliza a tabela americana USDA de 2006 também, para os cálculos da dieta. Foram considerados como referência para adequação de consumo dietético os limites que são propostos pela Dietary Reference Intakes, ADRI, sugeridos pelo Instituto de Medicina, IOM, de 2002, adaptados à faixa etária e ao sexo. Foram medidos e analisados, segundo o protocolo do Laboratório de Patologia Clínica do HCPA, o cálcio total sérico e na urina de 24 horas, utilizando o método O-creofaleína colorimétrico, o fósforo sérico e na urina de 24 horas pelo método fosfomolibdato, a creatina sérica e na urina de 24 horas pelo método Jaffe, sem desproteinização, o sódio na urina de 24 horas, utilizando o método eletrodo, íon seletivo, ISE, a fosfatase alcalina total, FA, pelo método cinético colorimétrico, P-NPP-DGKC, e o paratormônio, PTH, pelo método eletroquimioluminescência. Também foram calculados a calciúria, calculada pela miligrama de cálcio na urina de 24 horas por quilo de peso, assim como também foi calculado o índice de excreção de cálcio, IEC, que é calculado pelo cálcio urina 24 horas por creatinina urina 24 horas, multiplicado pela creatina sérica. Também foram avaliados os níveis de 25-hidroxivitamina D, ou 25-AD, que foram medidos utilizando a cromatografia líquida de alta eficiência, o método HPLC, com leitura ultravioleta, realizada por precipitação eficiente das proteínas e extração de fase sólida, na qual os componentes interferentes são removidos. O projeto ele foi submetido à Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, a CONEP, com o protocolo de número 04-443. Os pais, eles receberam todas as explicações referentes à pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre e informado, participando do estudo, somente aqueles que livremente aceitaram sua inclusão. Todas as informações obtidas compuseram um banco de dados no programa Excel e foram posteriormente exportados para o programa Statistical Package for the Social Sciences, SPSS, versão 15.0, para análise dos dados. Para análise estatística da concentração de 25-hidroxivitamina D em diferentes estações do ano, foi utilizado o teste de Student, e para as amostras independentes, o Q quadrado. A adequação do inquérito nutricional utilizado foi testado pela comparação dos resultados nutricionais encontrados com os parâmetros bioquímicos do cálcio, fósforo, creatina, fosfatase alcalina, paratormônio e vitamina D séricos, de cálcio, fósforo, creatinina e sódio urinário em amostra de 24 horas. Isso com a justificativa de que, se encontrados resultados bioquímicos que se correlacionam à ingestão determinada no R24H, né, no recordatório de 24 horas, estaria dada a possibilidade de validar, então, de maneira direta, um instrumento de pesquisa empregado. Olá, meu nome é Josilene e eu irei explicar um pouco sobre a tabela 1. Nesse estudo foi notado que o consumo de fósforo foi de 365,8 mg e estava acima das recomendações em aproximadamente a metade dos indivíduos. Os consumos dietéticos diários de cálcio ou vitamina D, eles apresentam-se valores reduzidos de 263,1 mg e 35,9 mg. Respectivamente, a quantidade ingerida foi de 51,9% do consumo adequado do cálcio e 35,8% de vitamina D. O consumo por dia foi de 116% das recomendações por sexo e idade.
e de sódio foi de 848,7 miligramas por dia e 123% das recomendações do paciente estudado. Bom, meu nome é Isla Kalena e agora, dando continuidade aos resultados, vou falar um pouco sobre a tabela 2. Bom, a vitamina D, o cálcio, o fósforo e a proteína dietéticas se mostraram inversamente relacionadas com o PTH. Verificou-se baixa correlação entre o cálcio dietético e a hidroxivitamina D. Correlações também foram observadas entre a proteína, fósforo, sódio e cafeína dietéticos e o cálcio excretado na urina de 24 horas. Além disso, a correlação entre o cálcio dietético e o seu marcador urinário, a calciura, aumentou quando corrigida pela excreção de sódio na urina, conforme mostra na tabela. Foi verificada a correlação entre o consumo de fósforo e o seu marcador urinário, o fósforo na urina de 24 horas, o que não aconteceu com o fósforo sérico. Olá, o meu nome é Laíris. Dando continuidade aos resultados da tabela 2, o sódio e a cafeína dietéticos observados estavam mais fortemente correlacionados à excreção urinária de cálcio em 24 horas. Não foi observada correlação entre a estimativa dietética da vitamina D e seus marcadores bioquímicos, que é a hidroxivitamina D e a fosfatase alcalina. Quando foram analisados os níveis de hidroxivitamina D, de acordo com as estações do ano em que a amostra de sangue foi colhida, encontrou-se diferença estatística entre o inverno, primavera, verão e outono. Além disso, analisando os resíduos ajustados, verificou-se que existe diferença entre as estações do ano nos pacientes com níveis dentro da normalidade de hidroxivitamina D sérica. Bom, dando continuidade e entrando nas vertentes de discussão e conclusão do nosso artigo, foi de extrema importância trazermos para a nossa apresentação a homeostase do cálcio. Acredito que a frase que mais ouvimos falar em relação a esse assunto seja: não tem cálcio, tira do osso. Porém, antes de entendermos todo esse processo de homeostasia do cálcio, temos que ter em mente uma definição essencial, certo? Que é do paratormônio. Mas o que é o PTH? O PTH é o paratormônio responsável por aumentar a disponibilidade de cálcio no sangue, ou seja, aumentar os níveis de cálcio no sangue e, consequentemente, evitar a hipocalcemia. Além disso, o PTH também aumenta a reabsorção de vitamina D no intestino. Bom, fazendo essa associação, podemos definir alguns pontos importantes que vão direcionar a gente em relação aos resultados e à discussão do artigo. O paratormônio aumenta o cálcio e diminui o fosfato, assim como a vitamina D é responsável pela formação do calcitriol, que vai segurar o cálcio. Além disso, os rins absorvem o cálcio e os ossos são responsáveis pela mobilização do cálcio do osso para a corrente sanguínea, certo? Diante disso, é importante falarmos da hipercalcemia e da hipocalcemia. A hipercalcemia, que são os níveis elevados de cálcio no sangue, é caracterizada a partir do momento em que a calcitonina ela é liberada. Mas por que essa calcitonina é liberada? Para que ocorra a liberação do cálcio pela urina e a diminuição do cálcio na corrente sanguínea. E, como já foi dito, a hipocalcemia acontece a ativação do PTH e da vitamina D. Ambos vão regular os níveis de cálcio no sangue através da reabsorção do mesmo, certo? Lembrando que um dos estímulos para a produção de vitamina D é o aumento da secreção do PTH. Guarde essa informação porque vai ser essencial para entender a discussão no próximo slide. Bom, aqui temos uma imagem autoexplicativa, a partir do momento que há uma diminuição da absorção do cálcio, ocorre a estimulação da secreção do PTH. No rim, como eu já falei, há um aumento na reabsorção de cálcio e um aumento da síntese de vitamina D ativada, certo? No osso, ocorre a reabsorção do cálcio e quando há um aumento de cálcio no plasma, ocorre a secreção de calcitonina para que ocorra essa homeostasia, onde o processo se repete. Partindo para a discussão em relação a todo o artigo, foi concluído
que o consumo elevado de proteína e sódio presentes na amostra pode ter colaborado com a alta excreção urinária de cálcio observada nessas amostras, né? Além disso, verificaram que a 25-OHD, que é o melhor marcador de deficiência de vitamina D, estava indiretamente correlacionado com o PTH. Então, a correlação entre o PTH, cálcio, fósforo e vitamina D utilizados na dieta pode ser explicada da seguinte maneira. Durante o pico de crescimento da puberdade e da formação dos ossos, né, os baixos níveis de vitamina D vão estar associados ao aumento de PTH e, consequentemente, o aumento de calcitrol sérico, tendo como efeito final o aumento da absorção do cálcio. A partir dessa discussão, o que sugere em relação à produção de PTH e vitamina D? Sugere o seguinte: uma rápida atividade de formação óssea durante a fase da puberdade e a baixa nos níveis de cálcio e de vitamina D contribui para o aumento de PTH, para que possa alcançar as necessidades, né, do cálcio. Assim, podemos falar da dieta na seguinte situação. A partir do resultado do estudo, o PTH entra em ação quando o cálcio e a vitamina D estiver deficiente na alimentação, já que ambos, né, se mostraram negativamente relacionados com o PTH. A relação entre o cálcio dietético e sua excreção urinária se mostrou influenciada pelo consumo de proteína, fósforo, cafeína e, em especial, pelo sódio, como demonstrado na correção de calciúria, né? Assim, os resultados de baixa ingestão e a alta excreção de cálcio podem estar relacionadas aos efeitos do excesso de sódio, de proteínas e de cafeínas, né, observadas nesses indivíduos. Em sequência à nossa discussão e à nossa conclusão, nós temos que, de acordo com os resultados encontrados, foi possível averiguar uma correlação entre o cálcio diético e o 25-OH por conta da ingestão de cálcio, gerando um processo de conversão em valores reduzidos. Além disso, outras correlações encontradas no estudo foi entre o fósforo, o sódio e a cafeína diética, que também estão ligados à absorção do cálcio a nível renal. Já o 25-OH não apresentou uma correlação significativa de acordo com a ingestão, e dessa forma acredita-se que o processo se dá por conta da produção endógena da vitamina D. Como Lorena explicou alguns slides atrás, os mecanismos de vitamina D estão ligados à exposição do sol. Sendo assim, é possível observar, obviamente, em meses que tem maior exposição ao sol, o indivíduo vai ter um maior nível dessa vitamina D no nosso organismo. Então, é possível ter exames mais precisos a níveis séricos. Falando de forma sistêmica, nós temos aqui o PTH, que é o nosso paratormônio, que é um agente importante no processo de absorção de cálcio, além de agir a nível renal na absorção de fosfato. Nesse estudo foi observado que, quando ocorre a baixa ingestão de cálcio e de vitamina D, o PTH aumenta os seus níveis, tentando de uma forma compensar essa falta de produção. Próximo slide. Aqui nós temos a conclusão, que diz que o RE24, repetido 3 vezes, é o inquérito diético adequado para avaliação do consumo de micronutrientes estudados em crianças e adolescentes de baixa estatura. É necessário dizer que o RE24 ele pode ter falhas, mas de forma geral ele foi o melhor inquérito encontrado para avaliação de nutrição química de indivíduos, e nesse estudo, no caso, em crianças e adolescentes de baixa estatura. Próximo slide. Aqui nós temos nossa referência, além do artigo que foi nos disponibilizado, nós temos mais 2 artigos que utilizamos para melhorar os nossos conhecimentos dentro do assunto que foi proposto. Obrigada!